Jesus está aqui presente nesta noite para receber o meu e o seu louvor, o meu e o seu culto nesta noite. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua presença aqui estamos mais uma vez, um dia, para glorificar o Teu nome. Aqui estamos, Senhor, continuando esse culto de adoração ao Senhor. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, o primeiro assento. Faça, Senhor amado, aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite. Trabalhe em nossas vidas, Senhor amado, nesta noite. Recebe o nosso louvor, nossa adoração. Nós pedimos nesta noite em prol dos irmãos, Senhor, da internet, os internautas. Toma eles nas tuas mãos também, Senhor amado. Recebe o culto, o louvor, a adoração de cada um. Te pedimos a sua bênção neste culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir os hinos da harpa que serão louvados nesta noite. Isso é a nossa salvação.
paz, irmãos. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero aqui também estender os nossos cumprimentos àqueles que nos assistem pelas redes sociais e que também assim estarão o fazendo em um futuro próximo. Creio que essa palavra surtirá o mesmo efeito, porque o Senhor não assombra de variação. Hoje estaremos aqui neste culto de Santa Ceia, no qual os hinos entoados já disseram, está preparado, já foi preparado, o convite foi feito, não precisa trazer nada. Há um louvor que eu gosto, que ele diz assim: eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede, uma fome e uma sede. Irmãos, quem faz uma festa e te diz e fala assim, não precisa trazer nada? Foi o que Jesus fez, querido. Que convite mais lindo, não? A gente que é ser humano, a gente é mesquinho, né? A gente vai fazer um churrasco, falou, irmão Lu, traz 1 quilo daquela carne lá, viu? Vamos rachar. Mas Jesus não, irmãos. Ele trouxe tudo. Ele trouxe o pão vivo que caiu do céu, que desceu do céu, na verdade. E Ele verteu o teu sangue naquela cruz para te dar vida. E essa com abundância. E hoje estamos aqui felizes, alegres, independentemente daquilo que nos cerca. Ele trouxe pão e trouxe o vinho, meus irmãos. Só sai daqui com fome quem quiser. A ceia foi posta. E é nesse mesmo espírito que aqui nós daremos início à leitura oficial do culto. E, obviamente, respeitando o tempo, serão 3 textos diferentes. Essa tarde, meditando nesta palavra, eu quero convidar os irmãos e aqueles também que nos assistem a abrir comigo as vossas Bíblias em 2 aos Coríntios, no seu capítulo de número 2. 2 aos Coríntios, no seu capítulo de número 2, estaremos lendo dos versos 14 ao 17. Presta atenção nesta leitura. Aprofunda você mesmo em cada palavra que aqui for lida. Diz assim a palavra do Senhor: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar o cheiro do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Eu vou repetir aqui, irmãos. Porque para Deus, no verso 15, somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para este, certamente cheiro de morte para a morte. E para aqueles, cheiro de vida para a vida, meu querido. E só para confirmar aquilo que o Senhor me deu nessa tarde, no Evangelho do qual escreveu João, no seu capítulo de número 12, os versos de número 48 e 49. Evangelho de João,
Jesus disse assim: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Aleluia. E o último, para que nós possamos encerrar essa riquíssima oportunidade, no Evangelho do qual escreveu Lucas, no seu capítulo de número 10, no verso de número 16. Olha aqui o Senhor diz: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. E quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Aleluia. Queridos, o primeiro texto do qual nós lemos, segundo aos Coríntios, os irmãos podem se assentar. O primeiro texto que nós lemos, do qual o apóstolo Paulo escreve, segundo aos Coríntios, no seu capítulo de 2, verso 14 e 17, fala do cheiro que nós crentes exalamos na nossa vida. E o que me chamou a atenção é que na maioria das vezes a gente acha que a nossa influência ela é só positiva. Obviamente ela é só positiva, mas ela vai identificar o erro. Porque nós devemos exalar o bom perfume. Só que quando o bom perfume passa perto daqueles que estão perdidos, os condena. Porque segundo escreveu João, eles serão julgados pela palavra que foi pregada. E segundo a qual escreveu Lucas, quem rejeitou essa palavra, rejeitou o próprio Deus. Você entende que o seu testemunho é de vida para você, para mim. Agora, para aqueles que rejeitam, é testemunho de morte. Por quê? Porque você carrega a verdade. E se eles não querem a verdade, rejeitam ao próprio Cristo. Aleluia. E serão condenados, segundo escreveu o apóstolo João. Já tenho quem o julgue. E será julgado por quê? Pela palavra que foi pregada, mas não querem. Você entende que o seu bom perfume, meu querido co-pastor Zaqueu, quando você passa para aqueles que querem receber Jesus, é cheio de vida? Agora, para aqueles que rejeitam, irmã Lu, você está dizendo: eu não sou, mas eu carrego a mensagem da verdade. Você não quer? Condenado será. Porque estão esquecendo que haverá um julgamento. E o nosso testemunho, queridos, não é só para trazer vida, mas também é para acusar a morte. Jesus foi o que mais pregou sobre o inferno. A tua vida como crente, ela tem que edificar ou acusar quem está errado. Não é você acusar, é o seu testemunho. Não é você julgar. Esse merece, esse não é isso. Você tem que de alguma forma vivificar ou chamar a atenção daqueles que estão à sua volta. Se você não estiver incomodando no lugar que você passa, de alguma forma, trazendo vida ou trazendo morte, algo está errado com você. Você está em cima do muro, você ainda não se decidiu se traz vida para quem tem vida ou se traz morte para quem já está quase lá. Porque a palavra do Senhor, essa o julgará. Essa o julgará, meus irmãos. Analisemos, hoje é um culto de Santa Ceia. Logo mais estaremos lendo sobre o homem analisar a si mesmo. Faça uma reflexão aí no banco, ao decorrer do culto, quando você chegar na sua casa. Estou eu sendo o bom perfume de Cristo, exalando vida para quem é vida, mas também exalando morte
para quem quer morte. Oh, Jesus. Aleluia. Querido, não é só passar a cabeça na mão e esperar que o outro vai para o inferno e você fica aí vendo de camarote. Se a tua vida não está vivificando o Cristo que há em você, para que aquele que está no mundo ou sai de cima do muro ou fica do lado que ele quer, nós temos que ser, a Bíblia nos diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Nós somos a diferença, meus irmãos. Você chega e você dá o gosto, você chega e você ilumina, trazendo contigo o bom perfume de Cristo, que vai exalar, que vai trazer vida, mas também que vai acusar onde tem morte, aonde está parado, aonde não está agradando o Senhor. O seu testemunho tem que ir e fazer a mudança. E aquelas pessoas que estão em morte, se tiverem ao menos, como disse o apóstolo Lucas, se tivesse ao menos a vontade de aceitar a mensagem, porque aceitando a mensagem, aceita aquele que o enviou. Agora, se rejeitar a mensagem, irmãos, rejeita a ele que Deus o enviou. Sejamos o bom cheiro de Cristo, meus irmãos, porque a palavra que foi pregada por Jesus, pelos apóstolos, que chegou-nos até hoje, e você é o detentor da palavra. Essa palavra, a palavra, não a minha, essa palavra vai julgar a nós naquele último dia. É o que diz a Bíblia Sagrada, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao culto, ao bom andamento do culto. A oportunidade agora está. Pastora Tatiane vai nos trazer uma saudação. Glórias a Deus. Eu agradeço, queridos. Meditem nessa palavra. Cheiro de vida para a vida, cheiro de morte para a morte. É o bom testemunho daquele que carrega o perfume de Cristo, meus irmãos. A paz do Senhor, igreja. Amém, Jesus. Obrigada, pastor Bonito, pela oportunidade. O pastor Ronito pediu, convidou para trazer uma palavra aqui, curtinha, né? Vou tentar, vamos ver o que a gente consegue. E eu estava orando, né, essa noite, falando, Deus, o que eu posso levar em 10 minutos, meu Deus? E trouxe uma palavra aqui de fé, né? E fé é um combustível, nós precisamos todos os dias, né? Todos os dias. Às vezes não parece que a gente esquece? Não parece que a gente esquece que a gente precisa? Porque a gente se preocupa até demais. A gente esquece quem está cuidando das nossas vidas, né? Aí eu gostaria de convidar vocês para vocês abrirem a palavra no capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Aleluia, glória a Deus. Verso 1. É uma palavra vastamente conhecida por todos. Todo mundo conhece bastante. Gênesis capítulo 15, verso 1. A partir do verso 1. Amém? Amém, Jesus. Amém. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse a Abraão: Senhor Jeová, eis que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abraão: Eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o seu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, presta atenção aqui, o Senhor levou Abraão fora
E essa conversa estava acontecendo ali lá fora. Ele falou assim: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Em algumas versões acho que está a sua descendência, né? Assim será a sua descendência. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Glória a Deus. E aí nos versos seguintes, né, Deus continua ali a conversa com ele, e ele pede para que Abraão faça um sacrifício, pede o carneirinho, a ovelhinha, os pombinhos. E aí eu quero falar o ponto que mais me chama a atenção no capítulo 15. Porque eu acho lindo quando ele fala assim: vai lá e conta as estrelas. E às vezes são muitas, né? São muitas estrelas, a gente sabe que são muitas estrelas. Mas no verso 12, esse é o verso que mais me chama a atenção. Por quê? Porque lá no verso 12 diz: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. Esse ponto em especial, por quê? Porque todo esse diálogo de Deus com Abraão, falando das promessas, e o que ele ia fazer, e o que ia acontecer, e para ele contar as estrelas, tudo isso aconteceu durante o dia, não foi durante a noite. Alguém consegue ver estrela durante o dia? Você consegue ver estrela? A gente sabe que as estrelas existem, mas a gente não enxerga as estrelas durante o dia. Isso não é fé? Isso não é fé? Porque lá em Hebreus 11 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A gente não consegue ver as estrelas durante o dia. Abraão não conseguia ver as estrelas durante o dia, mas ele cria que aquela quantidade ia ser o tamanho da descendência dele. Aleluia. E é sobre isso, porque muitas vezes a gente não vai enxergar a promessa, a gente não vai ver, não vai ter ela fisicamente ali palpável, a gente não vai, aliás, pelo contrário, muitas vezes em momentos de tribulação, em momentos de problemas, tantos desafios, a gente só vai encontrar, só vai achar o oposto. O cenário é totalmente diferente. Não é verdade? Não parece falar: mas Deus, o Senhor falou que ia acontecer, então eu tenho que passar por tudo isso, tá tudo desmoronando. Aleluia. Mas é isso que o Senhor fala para nós. Pra gente olhar para o céu e contar as estrelas, mesmo que a gente não consiga ver, mesmo que a gente não consiga tocar, mesmo que a gente tenha que crer, e confiar no Senhor, confiar. E aqui em Hebreus 11, como eu citei, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela palavra de Deus, Ele falou. Ele falou tudo que existe no mundo. O Senhor foi e falou que haja o céu, que as estrelas, as trevas, a escuridão, o mar, o céu, tudo. Então é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa mudar o nosso olhar sobre as circunstâncias. E eu sou prova disso. A gente já passou por tantas provas, por tantas coisas, que eu falo assim: eu me recuso a enxergar o que eu estou vendo. Eu vou olhar com olhos de fé, porque eu sei que o Senhor é o Senhor que pode mudar a circunstância. Isso aqui não é agora, isso aqui não define a minha vida. Isso aqui é só um processo que eu estou vivendo, porque o Senhor vai fazer muito mais. Porque o Senhor pede para eu ir lá fora e contar as estrelas, mesmo que eu não enxergue. Eu vou enxergar com os olhos de fé. E eu profetizo em nome de Jesus. Seja qual for a circunstância que você esteja vivendo, que o Senhor mude o olhar, a sua visão, para você ter uma visão de fé.
se é alguma enfermidade, se é uma situação financeira, se é o visto, não há nada impossível para o Senhor. Nada é impossível para o Senhor. Ele é o Criador do céu e da terra. Nada passa por Ele, nada não passa uma fagulhinha se não for a vontade dEle. Tudo está no controle dEle. Não andemos como órfãos sem pais. Nós temos um Pai, um Criador, que olha e que zela por nós. Ele sabe os momentos de tribulação que você tem vivido, quais são as suas preocupações. Ele às vezes ele até atende, mesmo antes de sair da nossa boca. Passou a vontade, Ele já fez. Esse é o nosso Deus, e a gente precisa confiar e crer no Senhor. Mas que a gente não esqueça disso, amados, porque nessa correria, no dia a dia, às vezes a gente esquece. Às vezes parece que a gente anda meio sem pai, e a gente esquece que o Senhor cuida. A gente esquece que o Senhor está tomando conta. Mas olha para o céu e conta as estrelas. Essas são as promessas que o Senhor tem para a sua vida, para a nossa vida, amém? Era isso que eu queria deixar, essa mensagem. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir as irmãs. Quem vai louvar a Deus? Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta ofereço a ti, meu Deus.
levarei por onde eu for. Fizer minha cama, ali tu estás. Oh Deus, pra onde nos esconderemos da tua face? Quem somos nós sem ti, Jesus? Que caminhamos por quem somos nós? Quem somos nós, Jesus? Dependemos do teu amor, dependemos da tua misericórdia, ó Pai, dependemos do teu perdão, Jesus, Jesus, dependemos do teu trabalhar em nós, nos fazer melhor a cada dia, Senhor. Jesus, nos encha de ti, nos esvazia de nós, Senhor. Senhor, precisamos de ti.
Regar com adoração ao Senhor, abrir para que o Espírito Santo fale com a palavra, através da palavra. Não desperdice esses minutos, irmãos. Não olhem para nós, nós somos imperfeitos e não temos perfeição, não temos nada para dar para ninguém. O único que tem é o Cristo amado, que morreu numa cruz por mim e por você. Ninguém mais nesse mundo morreu por você, mas Jesus morreu. E o amor dele é incomparável. É incomparável, irmão. Então eu não sei porque eu estou tão sensível hoje. Eu estou o dia inteiro assim. O amor de Jesus me constrange. Nós não vamos encontrar outro amor assim, irmãos. Pare de buscar nos homens. Pare de buscar nas amizades. Pare de buscar olhando para o lado. Olhe para cima. É tempo de olhar para cima, irmãos. Tirar os nossos olhos daqui da terra e olhar para cima. É dele que vem o nosso socorro. É dele que vem o nosso consolo. É dele. É ele que te abraça. É ele que te ama no teu trabalho. Quando você questiona na rua, no teu carro: Senhor, até quando? Senhor, por que o Senhor não me responde? Senhor, por que minha vida é assim? Por que acontece isso comigo? Ele está ali te abraçando, dizendo: filho, eu estou aqui. Filha, eu estou aqui, eu te amo. Olha para mim, não olha para o lado não. Olha para mim. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Mesmo que sentimos por algumas razões a ausência de alguns irmãos, mas a presença do Senhor é tudo. Aleluia, aleluia.
Eu estava ali, agora que eu estou presenciando aqui, muitos não chegaram, mas eu estava sentindo tanta presença de Deus neste lugar. Parece que a igreja estava cheia, né? Aleluia. De anjos eu sei que está cheia. Tem muitos anjos, a presença do Senhor e a glória dele que enche, né, o santuário. Isso aqui importa para nós. A presença dele é tudo na nossa vida e na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, antes de nós iniciarmos a mensagem que temos para essa noite, eu quero justificar a ausência de alguns irmãos. Aleluias. Nós temos uma família em Minas Gerais, nosso companheiro, nosso presbítero, sua família, né? O nosso Marcelino, sua esposa missionária, Helenice, seu filho, está nos ouvindo. Estamos com saudade de vocês, viu? Estamos acompanhando lá de Minas Gerais. Um abraço, querido. Estamos com saudade de vocês, amém? Também viajou uma família do irmão Jovaí, nosso presbítero, viajou também. A família do pastor Eliseu não conseguiu chegar, estava em Orlando, não conseguiram chegar. Então, algumas pessoas hoje não vieram. Aleluias, aleluias. Eu espero que ninguém tenha faltado por causa do jogo. Imagino que não, senão perderam em dobro, né? Não que eu acompanhei, mas me falaram, né? Me falaram que eu não tenho tempo no meu tempo não dá para tais coisas, né? Tem tanta coisa a fazer no reino de Deus que não sobra tempo para. Mas quem não veio por causa de jogo, eu me recuso a acreditar que alguém falta um culto de ser por causa de jogo. Mas se alguém, infelizmente, tenha descuidado e tenha faltado, o prejuízo foi o dobro, né? Foi dobrado, né? Aleluia. Que Deus tenha misericórdia e abençoe o nosso irmão. Não estou falando em termos de crítica, mas apenas um alerta, porque Jesus está voltando, né? Aleluia. Imagine que alguém dizer: Jesus, não volta dia de jogo, não. Vai ser bem complicado. Amém, querido. Deus, estou brincando, Deus abençoe, mas que Deus continue nos dando graça para estarmos na presença dEle todo momento que Ele volta, aleluia, para nos buscar. Aleluia. Não temos uma agenda definida, Ele não marcou o dia nem a hora, mas Ele não vai mandar nenhum aviso, nenhuma data. Aleluia. O aviso prévio está aí. Nós vemos a cada dia o aviso prévio de que Ele está chegando. Aleluia. Nunca tivemos tantos sinais e tanta evidência de que Jesus está voltando do que em nossos dias. Nunca tivemos tanta evidência. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus porque todos que vieram aqui em cima desse púlpito foi usado pelo Espírito Santo de um modo muito especial. O louvor, a adoração. Que lindo sentir a presença de Deus em cada testemunho, em cada palavra, viu, minha irmã? Que Deus continue te usando louvor, usando as suas vidas. Querido, quem veio na quarta-feira na oração está observando que o Espírito Santo está falando um tema específico na nossa vida, que é o tema da oração e da fé. Oração e fé. Porque nós só alcançamos fé quando nós buscamos e oramos ao Senhor. Aleluia. E sem fé é impossível agradar a Ele. Aleluia. Então nós estávamos meditando nessa tarde. Inclusive o pastor Eliseu falou: pastor, repete a mensagem de quarta-feira no domingo. Mas a gente sempre, claro, vou repetir algumas coisas assim, mas a gente somos submissos à voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Vamos ler um versículo, apenas um versículo na Bíblia, para começarmos a falar nessa noite. 1 Tessalonicenses 5:17. Quem puder ficar de pé, pode estar. 1 Tessalonicenses 5:17. Nós vemos essa grande mensagem que diz assim o verso 17: orai sem cessar. Repete comigo: orai sem cessar. Deus abençoe. Pode sentar. Querido Espírito Santo, fala conosco, Senhor, sobre buscar mais e mais nesse tempo tão difícil. Desperta, anima, encoraja. Oh meu Deus, desperta fome e sede para buscar o Senhor como nunca antes. Desperta a tua igreja a orar.
porque é nos teus pés que nós vamos subir aos céus e estar com o Senhor para sempre. Abençoa a tua igreja, fala-nos nessa noite, nos dê a tua bênção, continue abençoando teus filhos nesse culto, Senhor, que está sendo, ó meu Pai querido, produzido, Senhor, elevado para a tua glória, Senhor amado. Recebe, esteja conosco, fala-nos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Querido, enquanto eu orava nessa tarde, falava com o Senhor, me veio de maneira muito forte esse versículo. É que a oração, querido, a oração, ela não nos dá férias. Não tem férias para a oração. Não tem férias. Orai sem cessar. Você não pode parar de orar. Jesus não parou na sua jornada. Foi intensiva, foi 3 anos, 3 anos e meio em média, mas de maneira intensiva. Ele não tirou férias, ele orava o tempo todo. Imagine, Jesus orava, Jesus estreitava a cada dia a sua intimidade, a sua comunhão com o Pai. Imagine eu e você, quanto necessitamos de orar. E esse versículo nos dá a entender que não existe férias para a oração. Não existe férias. E me veio uma pergunta: o que é orar? O que é orar? Alguém pode responder: o que é orar? Alguém pode dizer: é suplicar, é pedir, é agradecer. A irmã Lúcia falou: é falar com Deus. Em suma, em resumo, falar com Deus, das mais variadas necessidades, das mais variadas formas, gratidão, súplica, seja o que for, mas em suma, orar é falar com Deus. E eu pergunto: falar com Deus é importante para você? É importante para você? Talvez se alguém tivesse a oportunidade de ir aqui Lagos, né, na ilha que mora o presidente Trump, né, tivesse uma agenda, Mar-a-Lagos, para ter uma audiência, para falar, você estaria impactado, quem ia falar com uma pessoa importante. E eu pergunto: falar com Deus é importante para você? Aleluia. Falar com Deus te importa? Aleluia. Orar é falar com Deus. Isso é importante, falar com Deus para você. E por que nós falamos tão pouco? Por que nós falamos tão pouco com Ele? Por quê? Aleluia. Se Ele é a pessoa mais importante, não da América, não do mundo, mas do universo. Aleluia. Se orar é falar com Ele, Oh, glória. Aleluia. por que eu não sou mais estimulado a isto? Se tenho 24 horas, ele não precisa de hora marcada, de entrevista, de apontamento. Por que eu falo tão pouco com ele? O que está faltando? Será que não é tão importante para você falar mais com ele? Ele não é a pessoa mais importante da sua vida, do universo inteiro? Por que falamos tão pouco com ele? Se orar é falar com Ele, eu deveria ser mais intensivo em dialogar com Ele, porque nele está a resposta, Aleluia. Nele está a solução, nele está a vida eterna, Aleluia. nele está a cura, nele está tudo que eu preciso. Aleluia, meu Deus. Por que eu falo tão pouco com Ele? Você tem a liberdade de falar o tempo todo. Por isso Paulo diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Ora no carro, ora no trabalho, ora dirigindo, ora. Aleluia. Aleluia. Ele não se incomoda não, querido. Ele não se bisa, ele nunca fica pisado, não. Não, ele
Amém? Aleluia. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é tudo. Aleluia. Não tem limitação. Por que eu oro tão pouco se Ele é tão importante? Nessa tarde, querido, eu lembrei, está num dos seus livros. Todo mundo conhece aqui o David Yong Cho, né? Todo mundo conhece o pastor da maior igreja da Coreia. Todos sabem, né? É uma história linda. A história de David Yong Cho. Uma igreja que são um prédio, tem 10 andares, né? Parece que não sei quantos mil membros se congregam a cada culto. É algo extraordinário. É o exemplo para o mundo. A igreja da Coreia do Sul. E um dia, querido, teve um período que o presidente da Coreia era membro da igreja. Um dos presidentes era membro da igreja da Coreia. Chegou um tempo que o presidente era membro da igreja. Era o servo de Deus. E era o presidente da Coreia. E a secretária do presidente ligou para o pastor Cho. E o presidente queria falar com ele. E quando ligou, o pastor Cho estava orando. Não sei se vocês já leram isso no livro dele. É um testemunho tremendo. Ele estava orando na hora que o presidente ligou. E a secretária respondeu. Foi a esposa do presidente que ligou. Devia ser a secretária particular dele. Ligou e, olha, o presidente quer falar com o pastor Cho. Aí a secretária falou, olha, desculpa, ele está orando. E ela ficou nervosa, ficou brava. Mas é o presidente, fala que é o presidente. Falou, não vou interromper, minha senhora. Eu tenho ordem para não interromper. A senhora me desculpa. Ele está orando. Mais tarde ela liga de novo. E o pastor Cho então atende. E ela diz, a sua secretária teve a petulância de dizer que o senhor não podia atender o presidente, já estava orando. Ele disse, me desculpa, ela estava certa. Você me desculpa, mas ela recebeu ordem de mim, ela estava certa. Sabe por quê? Aleluia, o presidente da Coreia eu posso atender mais tarde, mas eu estava falando com o presidente do universo. Eu estava falando com o presidente do universo. E ela tinha ordem para não me interromper. É importante para você falar com ele. É importante. Você tem liberdade. Você tem liberdade. Esse testemunho me impactou tanto, querida. Nós valorizarmos a nossa comunhão com Ele, valorizar a nossa oração. Aleluia. Orar mais. Aleluia. Se enfrenta uma guerra contra os demônios para orar, querido. Parece comum, né? Falar com Deus, simples. Precisa marcar? Não precisa. Precisa de um lugar específico? Não. E por que a senhora ora pouco? Porque existe uma pressão demoníaca. Ele sabe que a oração é a derrota dele. A oração do crente é a derrota dos demônios. Por isso é uma pressão tão grande. E hoje o senhor ora tão pouco, querido. Às vezes eu falo para os irmãos que a igreja do nosso tempo não ora. Em comparação com quem devia orar, nós não oramos. Nós não oramos. Nossa oração é tão pequena, tão curta, tão limitada. Eu sempre gosto de bater na tecla quando Jesus disse para Pedro, Pedro, nem uma hora, nem uma hora, Pedro. Pedro, 24 horas do dia, nem uma hora. É muito fácil nós trabalhar 10 para ganhar dólar. É muito fácil. É comum trabalhar 8, 10. Agora eu pergunto, é comum orar uma hora? Eu não vou perguntar a ninguém aqui se fielmente ora pelo menos uma hora. Aleluia, Pai. Temos 24 horas, podíamos ter 8 para trabalhar, 8 para dormir, sobrava 8. O que eu faço com essas 8? Eu não dou nenhuma hora para ele, para estar comendo Bíblia e falando com ele, adorando. Não precisa ser plantar uma hora, não. Você pode diversificar, você pode adorar, louvar, cantar e orar, agradecer. Aleluia. Mas é muito fácil trabalhar 8, 10 horas.
Você vê, irmão, que há um impacto demoníaco contra a oração. E essa é a chave que abre todos os celeiros celestiais. É a chave que você conquista e se abastece dos celeiros de Deus. É oração. E se ora tão pouco. Oh, aleluia, não tem férias para oração. Não tem férias, não tem. Orai sem cessar, diz a palavra do Senhor. Aleluia. E nós precisamos muito, hoje foi falado muito das coisas espirituais, dos mundos, né? Dos mundos. Eu sempre observo que esse versículo está no plural, né? Pela palavra de Deus, os mundos. Pelo menos você pode identificar de imediato 3 mundos, né? O físico, o espiritual, o mundo terreno que conhecemos, o mundo humano e o mundo espiritual. Então, mas, na verdade, se nós formos partir para as galáxias, então tá certo no plural, é os mundos. Tem coisas que está longe de o ser humano limitado a alcançar da criação, olha, infinita do nosso Criador. Então, querido, mas nós como ser humano, hoje, o culto hoje, Deus, o Espírito Santo está falando desde o começo sobre nossa vida espiritual. Aí vai estar sempre falando de fé, a coisa que não é os olhos humanos que vê, os hinos, tudo está voltado para nós despertarmos a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Querido, nós somos 1/3 matéria e 2/3 espírito. A nossa alma, o nosso espírito são seres espirituais, são a parte espiritual, e uma só é matéria, que é o corpo. Então nós somos 1/3 matéria e 2/3 espírito. Mas nós muitas das vezes cuidamos quase que 100% da matéria, do lado material, e descuidamos que nós somos espírito. E isso é o nosso lado eterno, imortal. E nós nos voltamos muitas das vezes os nossos cuidados muito mais para o que é temporário, para o que é limitado, para o que é tão finito, né? Não chega nem a 100 anos em comparação a uma eternidade interminável do nosso lado espiritual, que nós muitas vezes cuidamos muito pouco. Às vezes cuidamos muito mais da nossa matéria, que é 1/3 e 2/3, que é o mais importante, que é interminável, é eterno, alma e espírito. Nós descuidamos demais com a nossa vida espiritual, descuidamos demais com a nossa vida eterna. Aleluia. Investimos demasiado no que vai ficar por aí perecer, e não investimos no que é eterno. Não estou falando apenas de ofertas, que muitas das vezes nós queremos investir. O Senhor disse: juntar tesouro no céu, não pense em juntar só na terra, não. Você é espírito, faz alguma coisa lá para cima, faz alguma coisa. Esse versículo assim incomoda. Jesus diz: juntar tesouro no céu. Como? Abrir uma conta? É uma rede. Como eu faço para juntar tesouro no céu? Foi Jesus que disse para juntar tesouro no céu. Então o que nós fazemos para o reino, aleluia, vai nos acompanhar lá, vai estar lá, nos aguardando. O que nós produzimos para a vida espiritual vai ficar lá, nos aguardando. Nós vamos receber em tempo de coroa, de galardão, e vai ser para sempre. Vai ser para sempre. Uma vez o Espírito Santo me despertou sobre algumas pessoas que se preocupam com galardão. Não, basta eu escapar do fogo, tá bom. Não pense dessa maneira. O ladrão da cruz, como foi pregado e cantado nessa noite, né? Tanto pelo José como pela equipe de louvor, né? Aleluia. Ele escapou do fogo. Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas você tem a oportunidade de fazer um investimento na eternidade. Foi Jesus que mandou: ajuntai tesouro no céu. Você vai escapar do fogo? É importante, mas saiba,
que você vai olhar para alguém na eternidade com lindos galardões e você apenas se livrou do fogo, apenas com as vestes da salvação. Amém por isso. Você escapou do inferno. Mas se você pudesse estar, não é questão de salvação, é questão de justiça, que a salvação é para todos, mas quando se fala de galardão, é proporcional. A Bíblia fala de madeira, feno e palha, mas fala também de prata, ouro e pedras preciosas. Então o galardão, ele tem, por questão de justiça, ele tem níveis de galardão. Então às vezes o crente acha que, não, só quer escapar do fogo. Amém, você deve fazer tudo para nunca Deus te livrar, para nunca mais estar em condenação. Mas e o galardão? Você não pensa em fazer alguma coisa para que te acompanhe na eternidade? Aleluia. Tudo que você faz para o reino é anotado. Jesus é tão tremendo que ele falou: olha, até um copo d'água, se você der um desses pequeninos em meu nome, Aleluia. é anotado para galardão. Glória a Jesus. Meu Deus. Deus é tudo, sim ou não? Ele também é matemático. Ele tem controle milimétrico de tudo. Ele tem controle até de fio de cabelo. Imagine copo d'água. Oh, aleluia, é tremendo, querido. Glória, aleluia. Aleluia. Aleluia, Deus trabalha com números. Tanto é que tem até um livro na Bíblia chamado Números. Amém? Glória a Deus. Estão vendo aqui? Homens que mexem com negócio, entendendo o que eu estou falando. Mas Deus trabalha dessa maneira. Trabalha com números. Ele conta, ele anota tudo. Graças a Deus. Até um copo d'água. Eu pergunto: não compensa você fazer alguma coisa em prol do reino? Porque você pode fazer muita coisa, deixar aqui bastante herança para os seus filhos, mas ninguém leva nada. É bom, claro, temos que pensar nos nossos filhos, a herança dos nossos filhos, mas você nunca viu? Eu penso em gente na internet prestando bem atenção no que eu estou falando, que o assunto é sério. Você nunca viu nenhum funeral de milionário, o caixão na frente e o carro forte atrás? Já viram? Aqui vai o fulano para o sepultamento, e aqui atrás vai o carro forte levando seus tesouros. Sim ou não? Fica tudo por aí, querido. Como morreu o milionário, vai morrer o mendigo, vai voltar ao pó. É verdade, meu Deus. Não leva nada. Aleluia. Agora, se você mandou alguma coisa lá para cima, isso sim. Aleluia. Isso vai te acompanhar. Glória. Se você fez pelo reino, vai te acompanhar. Aleluia. Vai te acompanhar. Os demais ficam aí. Os filhos usam, também fica. Os netos usam, também fica. Temos que rever os nossos valores, querido. Temos que rever os nossos valores. Aleluia. Eu não estou aqui querendo emocionar ninguém em prol de ofertas. Eu não estou falando uma realidade bíblica. Uma realidade bíblica, amém? Uma realidade para o bem da sua eternidade, para o bem do seu futuro eterno. Vamos fazer um pouco mais pelo reino. Vamos buscar um pouco mais a face bendita do Senhor, estreitar a nossa intimidade, a nossa comunhão com Ele, porque aqui é um passatempo ligeiro. Aqui é um passatempo ligeiro. Quando o Senhor compara a vida humana com a eternidade, Ele diz que é um vento que passa. É um canto ligeiro. Que é um canto ligeiro, é um corinho. Irmã, canta aqui em 1 minuto. Assim é, em comparando a eternidade, a nossa vida. Um canto ligeiro, um corinho rápido. É uma flor que se abre e à tarde murcha e seca. Aleluia. Precisamos rever os nossos valores e nos preparar mais o nosso lado espiritual. O homem,
ele é um espírito, para quem não sabe. O homem é um espírito que tem uma alma e que habita temporariamente no corpo. O homem é um espírito. Eu costumo dizer, querido, quando nós chegarmos no céu, isso foi o Espírito Santo que me falou. Quando a gente chegar no céu, que o nosso espírito vem de lá, viu? Amém? Cada vez que há uma gestação, Deus designa um espírito. Por isso que nenhum ser é igual. Porque se fosse programado pelo homem, ele podia programar o jeito dele. Nenhuma criança nasce do jeito que o pai pinta, ou decora, ou maquina, ou desenha. Não! Vem do jeito dele. Porque o espírito é ele que dá vocação. Amém? Deus que dá. E nenhum é igual. Então toda vez que há uma gestação, Deus envia um espírito. Porque o homem, ele se relaciona, mas ele não faz espírito, não faz alma, nem corpo ele faz. Ele apenas é utilizado por Deus para esse processo. Mas quem gera, quem cria, quem designa como vai ser. Se vai cantar bem, se vai tocar bem, se vai pregar, se vai ensinar. É ele que dá a vocação. É ele que decide, nenhum pai decide isso e programa a vida do seu filho na terra, do jeito que ele molda, do jeito que ele desenha. Não! Então, querido, o homem vem de lá. Deus manda o espírito para a terra, para o ser humano. Uma vez o Espírito Santo me fez entender que quando nós chegarmos no céu, nós vamos nos identificar tanto com o céu, que nós vamos dizer: eu sou daqui. Agora eu estou no meu lugar original. O nosso espírito vai se identificar tanto com o céu, que é de lá que ele veio. Foi de lá que ele veio. Aleluia. E nós vamos nos identificar com os céus, como nosso verdadeiro habitat, como o nosso verdadeiro lugar, para conviver para conviver uma eternidade interminável com o nosso verdadeiro e glorioso Pai, aquele que nos deu a existência. Aleluia. E vai, aleluia, aleluia, estaremos retornando em um corpo glorioso e transformado como o de Jesus. Aleluia. Mas o nosso verdadeiro habitat, vamos cuidar um pouquinho mais do nosso verdadeiro ser, que não é a matéria, que não é o corpo, a nossa alma, nosso espírito e os valores espirituais, aleluia, que devemos, aleluia, cuidar muito melhor do que antes. Está chegando a hora de nós participarmos do corpo e do sangue de Jesus, da Santa Ceia do Senhor, aleluia. Foi falado sobre fé, querido, aleluia. Foi falado sobre fé aqui, desde quarta-feira, né? Esse assunto de fé, né? Aleluia. Deus está nos falando fortemente, né, José? Sexta-feira, quarta-feira, né? Deus nos falou fortemente sobre fé, aleluia. E alguém pediu para eu repetir. Eu vou repetir só para alguém anotar sobre os 8 degraus da fé. Só para alguém estar anotando, mas eu não vou ler, porque senão nós tomaríamos muito tempo. Podemos fazer isso em outra ocasião, mas eu quero simplesmente dizer que a nossa fé, ela é progressiva, amém? Você, quando começa a orar, você começa a crescer em fé, amém? Existem alguns degraus que você pode galgar na sua fé, mas a Bíblia ensina isso, pastor? Sim, aleluia. Começa pela estaca 0, lá em Hebreus 11, versículo Hebreus 11, 6, diz assim: sem fé é impossível. Então estaca 0. Sem fé é o meio que Deus designou. Seria, você alcança o mundo espiritual pela fé, como foi pregado aqui, que mesmo de dia, como foi bem ensinado aqui, aleluia, tem que saber que existem estrelas, mas você só vê à noite, mas ela está lá. Eu tenho que crer que
que os céus estão inundados delas. Aleluia. Mesmo que eu não veja. E para não falar das galáxias, né? Que muitos, aleluia, não alcançam nem por aparelhos. Tem uma ideia de que tem tantos, penetra milhares de anos-luzes, mas é infinito. Mas nós cremos, temos que crer. Então, sem fé é impossível, porque Deus designou que você possa conquistar ou galgar tudo dele através da fé. Se você não crê, desista. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então isso Deus deixou para nós. Nós precisamos crer. E tem evidência sobrando para crer em Deus. Os céus proclamam, o firmamento anuncia. A gente sai da nossa porta, podemos ver a inegável existência de Deus em tudo que está diante de nossos olhos. A inegável existência de um ser que promove um dia após uma noite e uma noite após um dia. Um Deus que tem ali o controle milimétrico do sistema solar e de todas as coisas. Então, sem fé você não consegue nada, você tem que crer. Sem fé é impossível. Mas como eu posso crescer em fé? Porque eu só consigo as coisas de Deus pela fé, orando e sendo acrescido em fé. Sem fé é impossível. Em Marcos 11, 22, Jesus diz: tendes fé em Deus. Tendes fé em Deus. Marcos 16 e 16 diz: se todo aquele que crê será salvo. É a fé para ser salvo. Primeiro você tem que crer em Deus. Segundo tem que crer para ser salvo. Porque sem fé você não alcança. Pela graça sois salvos por meio, se não for pela fé, ninguém é salvo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Você tem que crer no sacrifício do Calvário para você alcançar a fé. Aleluia. Um dia Jesus falou para os discípulos, está lá em Mateus 14, 31, homem de pequena fé. Sua fé tem que crescer. Homem de pequena fé. Porque vocês não sobem de nível. Aleluia. Nós vemos também em Atos 14, 9, o Jesus voando para um homem e vendo que tinha fé para ser curado. Você tem que ter fé no sacrifício do Calvário para vencer as doenças. Tem coisa que nós resolvemos com a medicina, mas tem coisa que você tem que ter fé e crer que Ele pagou na cruz do Calvário o preço da sua cura. Aleluia. E se você crer, nessa noite, você que nos ouve, você pode ser curado. Inclusive, culto de Santa Ceia é culto de milagre e de saúde, porque nós nos identificamos com o corpo santo e perfeito de Jesus, com o nosso, e o mal não resiste à presença dele. Aleluia. E o sangue que nos purifica de todo pecado também. Fé para ser curado. Um dia, já lá em Mateus 15, 28, uma mulher que chegou para o Senhor dizendo: Senhor, minha filha está endemoniada. Jesus provou a fé daquela mulher, mas finalmente disse: mulher, grande é a tua fé. Então nós vemos sem fé, pequena fé, fé para ser salvo, fé para ser curado, grande fé. Tessalonicenses 1:3, Paulo diz para aquela igreja que a fé dele estava crescendo muitíssimo. Uma igreja que começou a crescer em fé. Aleluia. Aleluia. Mas em Lucas 7:9, irmãos, que bênção. De vez em quando os versículos sendo anotados, como você, que eu estou correndo, não dá para falar sobre cada um deles. Mas em Lucas 7:9, nós vemos que Jesus se depara com um homem que tinha tanta fé, e o criado dele estava enfermo. Aleluia. E
Jesus disse assim: eu vou na sua casa curar seu criado. Ele falou: não, Senhor, eu não sou digno. Diga só uma palavra. Diga só uma palavra. Irmãos, que fé tremenda. Aleluia. Diga só uma palavra e meu criado vai ficar curado. Maravilha. Precisamos ou não melhorar a nossa fé? Glória a Jesus. Através da oração sua fé vai crescendo. Glória a Deus. E vai crescendo. Aleluia. E Jesus disse para aquele moço: nem Israel, disse para o discípulo, eu vi tanta fé. Nem Israel eu vi tanta fé. Finalmente, Marcos 9, 23, aleluia. Jesus se depara com um menino que os discípulos não puderam fazer nada por eles. E Jesus se depara com a situação. E o pai do menino não conhecia Jesus como você, porque jamais você diria isso para ele. Jamais você diria: Jesus, se tu pode. Você sabe que ele pode. Mas o pai do menino não conhecia Jesus. Ele falou: Jesus, se tu pode, faz alguma coisa pelo meu filho. Ele não sabia realmente quem era Jesus. Eu penso que o crente mais recente dessa igreja jamais vai dizer: Jesus, se tu pode. Você sabe que ele pode. Sim ou não? Ele pode todas as coisas. Mas Jesus disse: aleluia, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Então, querido, pela fé é que nós galgamos o impossível. Esta é fé sobre as coisas impossíveis. Tudo é possível se você crer. Se você crer, Deus vai honrar a sua fé. Se você conseguir crer, nós precisamos crescer em fé. Pastor, o que é crescer em fé? É que as coisas preciosas de Deus, ela está no nível mais alto de fé. Amém? Às vezes você tem fé para expulsar uma febre, uma dor de cabeça. Você se assusta quando tem que orar pelo desenganado. É nível de fé. Amém? Amém? Orar por uma febre. Vamos orar. Jesus curou a sogra de Pedro, vai te curar agora mesmo. Amém? Vamos expulsar essa febre. É fácil. E agora, quando vem um desenganado que está condenado pela medicina, você vai se estremecer ou seu nível de fé já subiu? Sem fé, pouca fé, grande fé, fé extraordinária, fé que está crescendo a cada dia, fé nas coisas impossíveis. Se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. Vamos sair dessa igreja hoje desejando orar mais e definido a crescer em fé para agradar ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Ele. Amém? Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo fale mais profundo do que as minhas palavras nos vossos corações. Amém. Glória a Deus. Estaremos servindo a mesa do Senhor. Eu sempre digo, eu penso que todos são de casa, mas sempre gosto de lembrar que a ceia é para os que são batizados em águas, que estejam em comunhão com Cristo e com a igreja. Não importa a denominação que alguém pertença, a ceia não é das Assembleias de Deus, a ceia é do Senhor. E todos que estão em comunhão com o Senhor estão prontos para tomar e participar da mesa do corpo e do sangue de Jesus. Amém? Queria convidar aqui meu companheiro Zaqueu para nos ajudar. E o José também pode estar aqui do nosso lado, que está orando. Amém? Glórias ao Senhor. Vamos estar participando da mesa do Senhor. Querido, enquanto a ceia é servida, você pode ser curado nessa noite se está enfermo, porque estaremos nos identificando com o corpo e com o sangue de Jesus. Aleluia. Estaremos dizendo para Ele: Senhor, eu faço parte do teu corpo, eu sou membro do teu corpo. Estou me identificando ao comer este pão e beber este cálice. Estou me identificando, aleluia, com o seu corpo e com o seu sangue, a qual me fizeste membro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Coríntios 11, 23 diz a Bíblia: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei,
Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Aleluia. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Glória a Deus. Vamos estar orando, querido, pelo pão nesse momento. Aleluia. Vamos estar orando pelo pão. José, para apresentar ao Senhor, orando por este pão. Amém. Oramos. Aleluia. Senhor nosso Deus, em Glória nome a de Deus. Jesus Cristo, aqui nós elevamos, Senhor Jesus, esse simples pão, Pai amado, que foi comprado em uma simples padaria, Jesus. Meu Deus. Mas que nesse momento, em um ato de fé naquilo que o Senhor fez, porque a Tua palavra disse, Senhor, e nos diz continuamente que o Senhor é o pão vivo que desceu dos céus, Senhor. Glória a Jesus. Aqui está este simples pão, mas que neste momento, após a nossa consagração no Teu santo nome, nós então, se assim faremos, Senhor Jesus, e participaremos dessa comunhão que nos edifica e testifica que o Senhor é sim o nosso Redentor. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti. Amém. Amém. Queremos convidar a diaconisa Silvani, que é irmã missionária Edileuza, para nos ajudar nessa noite. Amém. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Existem 4 elementos fundamentais
que lembramos nessa hora. Primeiro, o pão que nos lembra o corpo de Cristo. O sangue, o vinho que representa o sangue de Cristo. Um memorial. Fazer isto em memória de mim é outro ponto fundamental da Santa Ceia. Lembrar do Calvário, lembrar do sangue derramado, do sacrifício de quem ocupou o nosso lugar na cruz. Aleluia. E o terceiro é uma profecia, o quarto é uma profecia. Fazer isto até que eu venha. São os 4 pontos fundamentais da Santa Ceia: o corpo, o sangue, o memorial e a profecia. Enquanto o arrebatamento não aconteça, vamos estar lembrando do Calvário, do corpo que ocupou o nosso lugar, o pão vivo que desceu do céu. Todos receberam o pão, conforme a palavra de Deus. Tomemos e comamos todos. Glória ao teu nome. Obrigado, Senhor, por ter dado a sua vida por nós. Obrigado por ter ido à cruz em nosso lugar. Obrigado, Pai. Tu és o pão da vida, o pão que nos dá vida eterna, que nos alimenta por toda a eternidade. Glórias ao teu nome. Oremos pelo cálice nesse momento, querido. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da tua presença, Aleluia. estamos, Senhor amado, apresentando o Senhor Espírito Santo. de uma uva, mas a partir da hora, Deus, recebemos, Senhor, simbolizando Obrigado, Senhor. o sangue, que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Obrigado por tudo, te apresentamos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Podemos sentar-nos.
receberam? Amém. Diz a palavra do Senhor, semelhantemente também, depois de cear, tomou um cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Em memória do Calvário, em memória do sangue que nos lavou e que nos dá condição de entrar nos céus pelas portas. O preço incalculável que ninguém podia pagar. O sangue inocente de Jesus é o preço que o Pai aceita para você um dia pisar nas mansões celestiais. Em memória do Calvário, em memória de Jesus e do sangue vertido na cruz, tomemos todo do cálice. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Obrigado, meu Senhor, pelo privilégio, Senhor amado, de fazer parte, de tomar parte do teu corpo e do teu sangue. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por tua igreja bendita. Santifica-nos a cada dia, para estarmos prontos a ouvir o soar da trombeta e participar da ceia que o Senhor tem preparado, a nossa chegada no céu, para a glória eterna e alegria eterna do teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. É um privilégio, querido, fazer parte do corpo de Cristo, ser membro do corpo eterno e glorioso do Senhor e ter Ele como cabeça para governar as nossas vidas em todo o tempo. Estaremos com Ele por toda a eternidade. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor o culto desta noite. Vamos agradecer. Amém. Alguém precisa de um milagre? Amém, Jesus. Amém. Querido, sabe de uma coisa? Essa igreja vai ser conhecida como a igreja onde os milagres acontecem. Deus tem feito e vai continuar fazendo grandes milagres nessa igreja. Eu tenho certeza que essa guerra que temos enfrentado é porque Deus tem um plano muito grande para fazer aqui. Aleluia. E nós queremos ser conhecidos como a igreja onde se prega a palavra e os sinais nos seguem. Os sinais seguem, os sinais acontecem, amém? Porque é a Bíblia. Os sinais seguirão os que creem. Cremos ou não cremos? Temos falado de fé, nós cremos. E milagres estão acontecendo e vai continuar acontecendo para a glória do Senhor. Venha, traga o seu pedido, traga seja o que for, e Deus vai fazer milagres. Pai de amor, eis aí o nosso clamor em prol dos nossos irmãos. Meu Pai, mesmo aquele que não te conhece, mas que vieram para uma vida sincera, uma luta, meu Pai querido, em defesa da sua família, em defesa, meu Pai querido, do seu pão de cada dia, que estão trabalhando honestamente. Pai, esconde os teus filhos, guarda os teus filhos, para que ninguém lhe toque, ninguém lhe enxergue, para que nenhum, Pai querido, nenhuma polícia venha, Pai querido, interromper os teus filhos ou abordá-los. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, envia os teus anjos para proteger, para livrar e para desfazer todo ataque do inimigo contra os imigrantes, nossos irmãos, as nossas vidas nessa terra. Eu te suplico um milagre, uma proteção, um livramento, o teu esconderijo na vida de cada filho, em nome de Jesus. Pai, nos dê uma semana de bênção, uma semana de vitória, de proteção, de portas abertas, uma semana de conquista, uma semana de comunhão contigo, uma semana de crescimento espiritual, uma semana de experiência com o Senhor, uma semana de comunhão profunda com o teu Espírito Santo. Leva-nos em paz. Fica conosco, guarda os teus filhos que não puderam vir, que estão em viagem, guarda-se no Brasil, ou mesmo aqui na América, abençoe, guarda e livra, fica conosco para todos sempre, em nome de Jesus Cristo nós oramos e já te agradecemos, aleluia. Estenda as mãos, querido, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja conosco hoje e até a vinda de Jesus. E todos digam amém. Posso todas as coisas
Nós somos uma. Aplaude e glorifica o nome de Jesus.